Nosso próximo tema é sustentabilidade das empresas na América Latina, renovação das concessões, necessidades de investimentos na modernização, novos negócios e oportunidades de gestão com tecnologias avançadas. Para conduzir esse painel, eu convido ao palco o presidente da KV Consultoria, Ricardo Vidinich. Também para o nosso time de especialistas, eu convido o superintendente de regulação dos serviços de transmissão e distribuição de energia elétrica da ANEEL e coordenador do Grupo de Eletricidade da ARIAI, Carlos Alberto Matar. Também com a gente a diretora da FGV Série, Joísa Dutra. O líder de gestão da Aliança Colômbia Inteligência, Juan Davi Molina Castro. E também teremos duas participações remotas, seria a diretora executiva da Adelate, Alessandra Amaral, que também já está conosco, e o diretor executivo do CIER, Túlio Alves. Vamos ver se a gente coloca eles na tela, para só dar um oi para o pessoal aqui. Olá. Olá, Alessandra. Olá, Túlio. Vocês nos ouvem? Sim. Ótimo. Então, continue com a gente vai começar com as apresentações, e no tempo de vocês, a gente anuncia a introdução de vocês, ok? Então, reforçando, o QR Code das perguntas vai ficar fixado na tela, mas os senhores também têm, se tiver dificuldade de acessar, os senhores têm no bloco de anotações. As perguntas, os senhores vão monitorando também junto ali no celular dos senhores, e a gente pode fazer aí uma interatividade bacana, porque se houver tempo, claro, a gente vai querer responder a todas, mas caso não haja tempo de responder a todas, a gente vai dar prioridade para aquelas que tiverem com mais likes, que a gente sabe que tem mais interesse dos senhores, ok? Vamos combinar assim? Então, Ricardo, se você quiser fazer suas primeiras considerações. Bom dia, eu queria inicialmente agradecer o Dr. Ciro pelo ilustre convite. Bom dia a todos e todas, bom dia Dr. Matar, doutora Joísa, Dr. Juan, e os que estão à distância, doutora Alessandra e Dr. Túlio. Nós vamos ver hoje aqui um pouco das questões que estão em discussão no momento, discussões muito intensas sobre quem paga a conta na questão da sustentabilidade, principalmente das empresas de distribuição e da renovação de concessões. Então, nós temos aqui novas configurações. Esses contratos, ao longo do tempo, eles têm recebido alternativas novas, e agora está em discussão no país a questão de renovação ou licitação das concessões. Além de ouvirmos do nosso país, também ouviremos de outros países. Então, inicialmente, eu convido, eu não sei se a doutora Alessandra já está disponível lá. Então, eu convido a doutora Alessandra para online fazer as suas considerações. Ótimo, muito obrigada. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer aos organizadores do Smart Grid Forum pelo convite, eu ia falar invitação, e em especial ao Ciro, e também por proporcionar aqui a possibilidade de participarmos online. Eu estou aqui em Assunção, do Paraguai, na Semana da Energia, e coincidentemente, o nosso painel é daqui a 2 horas. Então, a todos, muito obrigada. Quero também mandar um abraço para o Ricardo, Matar, Joísa e Juan Davi.
E, bom, eu vou começar aqui fazendo uma apresentação, juntando um pouco os temas, né, que a gente está trabalhando aqui nesse painel, né? Então, o que ocorre hoje, né, a gente poderia ver dois grandes blocos de fenômenos. Um é a transformação digital, com a entrada massiva de novas tecnologias, que abraçam a nossa vida, mas especificamente no setor elétrico, inteligência artificial, blockchain, drones, o uso da robotização, e, por outro lado, a transição energética, com a preocupação com a emissão dos gases do efeito estufa, o aquecimento global. E desses dois fenômenos surge, então, um consumidor empoderado, que quer participar, que quer gerar a sua energia, que é exigente em relação a preço e qualidade. Então, surge uma proliferação de novos elementos na rede, com fluxos bidirecionais. Então, gerando, injetando na rede, consumindo, isso que a gente chama de descentralização. E todos os elementos da cadeia do setor elétrico, né, todos os elos, vão ter que se reinventar nesse processo, desde a geração, a transmissão, a distribuição, a comercialização, serviços adjacentes. Mas eu diria que a distribuição, ela tem um papel muito relevante, porque ela tem que remunerar a rede, com saída de consumidores relevantes para o modelo da geração distribuída, e com uma necessidade de investimentos muito grande. E ela assume, então, novos papéis e responsabilidades aos que ela já tinha, que a gente poderia chamar de DNO, ou operadores da rede de distribuição, e passa, então, a ser um grande coordenador desses recursos energéticos distribuídos, tentando sincronizá-los em tempo real. Então, passa a ser uma DSO, que é uma operadora desse sistema de distribuição. A ADELAT, ela foi criada em 2022 exatamente com um olhar para a transição energética, buscando promover a colaboração e o protagonismo entre as distribuidoras de energia latino-americanas. Então, hoje nós temos 21 membros, estamos presentes na Argentina, no Brasil, no Chile, na Colômbia, na Costa Rica, no Equador, na Guatemala e no Peru, representando, portanto, 70 milhões de unidades de consumo e mais de 300 terawatts-hora de energia distribuída anual. Nós temos tanto grupos grandes presentes, como a EDP, Enel, Grupo Equatorial, Iberdrola, State Grid, como também temos distribuidoras menores, tanto distribuidoras de perfil público quanto privado, e temos também associações, como é o caso da ADERA e da FENACOPEL, que é uma associação de cooperativas do Chile. Então, a nossa equipe hoje, ela também está distribuída aí pela América Latina. Nós temos um assento no conselho para cada membro, a cada associado. Nosso presidente é o Aldo Peçanha, que vocês provavelmente conhecem, ele é da Enel Brasil. Nosso vice-presidente é da ADERA, Horácio Nadra, da Argentina. O secretário é o Luiz Falcone, também vocês devem conhecer, da EDP. E o nosso tesoureiro é o Patrício Molina, da FENACOPEL, Chile. E a nossa equipe está distribuída na Colômbia, com o Roberto, que é o diretor de gestão de conhecimento, no Peru, onde é a nossa sede, e na Argentina, com a nossa equipe de comunicação e imprensa e de relações institucionais. Então, nós temos hoje uma preocupação grande com a geração de conhecimento e trabalhamos com três eixos, que é a geração de conhecimento, a construção de alianças com multilaterais, associações, bancos de desenvolvimento, think tanks e academia, e a inserção na agenda pública, participando de fóruns como o Smart Grid Forum, como a Semana da Energia, publicando também entrevistas, artigos. E aí eu vou falar um pouquinho mais da geração de conhecimento. A gente começou fazendo um paper a várias mãos, não só entre os associados, mas também com 3 consultores, o Tiago Barros, da REGE, a Cláudia Alzati, da Colômbia, que foi da CREG,
Doutora Alessandra congelou sua... Nós necessitamos de um montante de investimentos sem precedente. Doutora Alessandra, congelou um pouquinho, a senhora podia repetir? Das conclusões... Vocês estão ouvindo? Ricardo? Agora sim. Agora sim. Então obrigado. Tá, eu dei uma saidinha aqui. Mas uma das conclusões que a gente chegou com o paper de regulação foi exatamente que a gente precisa de um volume de investimentos sem precedente. Então, a gente partiu para o segundo estudo nesse ano, que foi quantificar, então, de quanto que a gente está falando e também responder uma pergunta que parece simples, mas, na verdade, não é, né? O que é a transição energética? Se a gente colocar no Google, por exemplo... Alô? Doutora Alessandra congelou de novo a sua apresentação. Tirar a imagem? Não, mas é ela que tem que tirar lá a distância. Doutora Alessandra, nos escuta? Então, tá bom. Vamos, doutor Túlio, ele é do CIERI, está em Montevidéu. Não sei se está em Montevidéu, mas ele estava com um problema de saúde, então não pôde estar presente. Então, vou passar para o doutor Túlio fazer suas considerações. Olá, Ricardo, bom dia. Bom dia a todos que nos assistem. Exatamente, eu apresento as minhas desculpas por não poder estar aí, por essa questão de saúde. Creio que a Alexandra já retornou aí a conexão. Não sei, Ricardo, você que está na coordenação, como é que ficamos? Voltamos para a Alexandra? Ricardo, vocês estão me ouvindo? Agora sim. Bom, se vocês pararem de me ouvir, eu vou pedir para me avisar, tá? Porque aí eu mudo um pouquinho de lugar aqui. Então, tá bom, porque na realidade eu não consigo saber se eu estou ou não sendo ouvida. Bom, mas então, sobre prorrogação de concessões, a gente trouxe também o Marcos Madureira, o William Villa-Lobos, que é o presidente da Associação Ibero-Americana de Direitos de Energia, e eu escrevi com o professor Nivaldo Castro um artigo a respeito da prorrogação de concessões do decreto. Tá bom. Então vamos voltar, doutor Túlio. Bom, Ricardo, o que eu estava falando Realização dos novos contratos. Está me ouvindo, gente? Tudo certo? Doutora Alessandra, Oi? Nós vamos passar o doutor Túlio e vamos ver se melhora essa sua conexão. E daí a senhora continua na sequência, tá bom? Pode ser? Tudo bem. Obrigado. Pode Muito ser, obrigado. sim. Nada. Doutor Túlio, então. Ricardo, como eu estava falando, eu estou com uma recomendação médica de não viajar devido a um problema de saúde. Então, apresento as minhas desculpas aí a todos que estão participando, mas, dada a importância do evento e o compromisso, nós combinamos com o Ciro, e para mitigar esse risco da internet e das mais conexões, nós gravamos um vídeo. Esse vídeo está aí disponível com a direção do evento, exatamente para não ter esse problema de conexão.
Então, a minha apresentação seria esse vídeo que foi gravado antecipadamente e enviado à coordenação do Smart Grid Forum. Eu agradeço, então, se puderem colocar o vídeo aí para rodar. Bom dia a todos que assistem a este 16º Smart Grid Forum. Eu gostaria de felicitar e agradecer a organização do evento, em especial ao engenheiro Ciro Bocuzzi, pelo convite e pela consideração com a CIER. E felicitar aos companheiros de painel e a todos os participantes deste evento. Para a CIER, é um grande prazer e uma honra em participar do 16º Smart Grid Forum. Finalmente, eu gostaria de apresentar as desculpas por não poder estar presente, por motivo de saúde que me impede de viajar nesses dias. Senhoras e senhores, quanto ao tema que devemos focar hoje, temos o seguinte cenário. A situação atual nos países da América Latina é que os governos da região têm um roteiro para a transição energética e estão desenvolvendo ações para sua implementação. Em alguns casos, essa transição se concentrou mais na geração de eletricidade, não sendo dada a mesma importância ao consumo, especialmente ao setor mais intensivo no uso de energia e as emissões de gases de efeito estufa, como é o setor do transporte. Na região, alguns países têm em sua matriz energética uma importante participação da geração hidrelétrica, que é uma fonte renovável, enquanto em outros países temos uma participação relevante das térmicas, a gás e a carvão. Contudo, se observa cada vez mais a incorporação de renováveis não convencionais, eólica e solar, a biomassa, com alguns projetos geotérmicos e pouca participação nuclear. É muito importante entender que, para a transição energética, devemos ter uma matriz de geração diversificada, especialmente para garantir a resiliência e a segurança energética, e não abandonar as hidrelétricas, as térmicas a gás, a nuclear e a geotérmica. Entendemos que a transição energética deve ser um processo estruturado, gradual e ordenado, e não uma implementação rápida, com base em subsídios indefinidos, que não nos levarão a um bom resultado. Sem dúvida, estamos em uma transição energética e não em uma transformação energética. É muito importante continuar com a incorporação de energia renovável, sem esquecer que as hidros e térmicas que geram energia firme para o sistema não podem ser desconsideradas. Da mesma forma, e paralelamente à implementação de novas fontes de geração renovável, são necessárias ações para a eletrificação da economia em toda a cadeia, sem minimizar o importante papel das empresas do setor nesse novo estágio e levando em consideração o impacto das novas cargas no gerenciamento da rede, como, por exemplo, a recarga de veículos elétricos. A transição energética não implica apenas uma mudança nas fontes de geração de energia, mas também uma transformação fundamental na maneira como a energia é transportada, distribuída e consumida. Destacamos a seguir alguns marcos que afetam o setor. A adaptação das redes elétricas é essencial para garantir a estabilidade e a eficiência neste novo paradigma energético, que introduz novos desafios e oportunidades para as redes de energia. Normalmente se diz que sem transmissão não há transição, mas acreditamos que o ditado deve ser ampliado para sem redes de transmissão e de distribuição não há transição. As redes devem ser adaptadas para gerenciar a variabilidade inerente das fontes renováveis, eólicas e solares, que dependem das condições climáticas e apresentam flutuações em sua produção. E esse assunto deve ser abordado pela regulação, assim como atender às novas cargas, como a recarga dos veículos elétricos. As novas tecnologias de armazenamento,
devem ser avaliadas como essenciais para compensar a variabilidade da geração renovável e garantir um suprimento de energia constante. A modernização da infraestrutura para melhorar a capacidade de transporte e a implementação de sistemas inteligentes de gestão da rede e a integração de dispositivos conectados para monitorar e controlar a distribuição de energia. A descentralização da geração deve ser avaliada de forma que as pequenas unidades de geração contribuem para o sistema e permitem a criação de micro-redes. Deve ser avaliada ainda uma maior flexibilidade na gestão da rede. A digitalização e a implementação de tecnologias como a inteligência artificial podem ajudar a prognosticar padrões de demanda e otimizar a distribuição de energia com mais eficiência. À medida que as redes elétricas se tornam mais interconectadas e dependentes da tecnologia, é crucial investir na segurança cibernética para proteger contra possíveis ameaças e ataques e garantir a resiliência da mesma. Para isto, desde a CIER, identificamos alguns pontos que devem ser tratados pelas políticas públicas e na regulação do setor. Destacamos a seguir alguns desses aspectos. Aspectos gerais quanto às tarifas e incentivos apropriados. Estabelecer tarifas que reflitam os custos reais e eficientes e que considerem os desafios e custos da infraestrutura existente e as extensões necessárias para a modernização do sistema. Incorporação de geração renovável, incorporação de novas cargas, como veículos elétricos, e cobrir todos os custos de administração, operação e manutenção das redes. O planejamento e a regulação preditivo. Bom dia a todos que assistem a este 16º Smart Grid Forum. Eu gostaria de felicitar e agradecer a organização do evento, em especial ao engenheiro Ciro Boccuzzi, pelo convite e pela consideração com a CIER, e felicitar aos companheiros de painel e a todos os participantes deste evento. Para a CIER, é um grande prazer e uma honra em participar do 16º Smart Grid Forum. Finalmente, eu gostaria de apresentar as desculpas por não poder estar presente, por motivo... Ricardo, voltou para o início? Muito obrigado aí, Dr. Túlio, pela excelente explanação. Realmente são assuntos que tocam muito, principalmente os consumidores regulados. Todos os temas abordados, nós teremos condições de discutir na sequência. Eu vou convidar o regulador, o doutor Matar. A questão da regulação é um assunto importantíssimo na discussão. Nós efetivamente queremos todos que o regulador seja forte e que faça o seu papel. E a famosa missão da ANEEL é propiciar condições para que o mercado se desenvolva, porém em equilíbrio e em benefício de toda a sociedade. Então, é realmente isso que a gente espera que a ANEEL faça e que nós, de alguma forma, temos que respeitar. Então, passo a palavra ao Dr. Matar para as suas considerações. Obrigado a todos. Obrigado, Ricardo. Mais uma vez, boa tarde agora, né? Boa tarde a todos. Vou fazer uma pequena apresentação sobre alguns dos temas que eu considero assim, principais, principalmente por causa do momento que nós estamos vivendo, de renovação das concessões. Como falei, vão ser 63% dos consumidores da distribuição abrangidos por essa renovação. Falar alguma coisa sobre a necessidade de investimento em modernização e novos negócios e oportunidades para as distribuidoras e
com a gestão de novas tecnologias, essas tecnologias inovadoras, inclusive alguma coisa sobre IoT. Bom, esses investimentos na modernização da distribuição, eles estão sendo feitos continuamente e eles atuam em diversas frentes, e as distribuidoras fazem isso já há bastante tempo, como vou demonstrar. Ele está passando sozinho antes de que eu passe, não sei porquê, não estava no automático, não sei, acho que... Bom, essa questão da digitalização das redes da medição dos consumidores, os consumidores do Grupo A hoje são praticamente todos, 100% das distribuidoras são telemedidos, né? A maciça instalação de equipamentos de operação na rede de distribuição, como religadores e outros mecanismos de self-healing, e a rede georreferenciada, a base de dados geográfica da distribuição, a BDGD, conhecida de todos aqui, uma base pública para ser usada pela distribuidora, pela ANEEL, e para todos que solicitam. Ela não fere a Lei Geral de Proteção de Dados e ela traz muitas informações relevantes que possibilitou a gente desenvolver muitos trabalhos lá na ANEEL. Aqui nessa figura eu mostro até 2023 os investimentos realizados na distribuição, aqueles que estão no PDD, e ali o projetado para 2024 e até 2028. Está ali separado por melhorias, por renovação e expansão. Quando falando em expansão, é para atendimento ao aumento de carga. Esses números de 2024, principalmente das distribuidoras que vão ser renovadas, elas vão assumir novos compromissos, e, consequentemente, vão ter que revisar esses planos de desenvolvimento da distribuição para os anos subsequentes, conforme determina o decreto 12068, que eu vou comentar. Com relação à automação, a gente vê um significativo aumento do número de religadores e seccionadoras em subestações, de forma bem global, de todas as distribuidoras. E aí a gente só tem informações de 2 anos, mas o número cresce de forma significativa, uma vez que religador não é um equipamento que se compra na prateleira. Aqui um exemplo de... Não poderia deixar de ser a Coelba, para eu citar, né, porque a minha origem é a Coelba. Então, aí um exemplo de religadores e de self-healing feito pela Coelba, que traz aí um número bastante significativo de investimentos, 4.000 religadores instalados nos últimos anos, e os mecanismos de self-healing bastante significativos, aumentando aí 21 vezes a quantidade de equipamentos de religação automática e de reconfiguração automática da rede. E esses dados aí são de 2023, 2024 eu não tenho. A consequência principal desses investimentos que eu falei aqui, esses que eu citei, está demonstrado aqui nesse quadro, onde você vê que a frequência das interrupções no Brasil tem reduzido de forma significativa. De forma geral, o Brasil apura um valor da ordem de 20 e poucos por cento, quase 25%, a menos do que o limite regulatório estabelecido para a frequência das interrupções. É um número bem significativo e ele decorre, basicamente, dos investimentos que são feitos na distribuição. Analogamente, como falei, assim, medidores, a substituição de medidores tem sido feita, não na velocidade que a gente gostaria, mas tem sido feita de forma sustentável pelas distribuidoras, principalmente a partir de 2021, quando a gente estabeleceu que a medição de tensão precária e contínua ia ser feita através da instalação de medidores
em caráter permanente nas unidades consumidoras sorteadas. Então, cada distribuidora, em média, instala em pelo menos 10% dos consumidores de baixa tensão esse tipo de medidor que dá essas informações para a apuração Opa, esse negócio está bom. A apuração dos indicadores de tensão, que são bastante relevantes para a utilização de energia no mundo atual, uma vez que os equipamentos requerem cada vez mais uma continuidade e uma variabilidade cada vez menor de tensão. Agora, o outro ponto que eu queria destacar é a questão da renovação das concessões. Essas são as 19 distribuidoras que vão passar pela renovação nos próximos 6 anos, praticamente, 5 anos e pouquinho, né, começando pela EDP Espírito Santo, que é a primeira em julho do ano que vem, de 2025. Né. Aqui, em São Paulo, a Enel São Paulo é em 2027, se não estou enganado, não estou vendo ali, mas acho que é 2027. Enel Ceará, 28, Enel São Paulo, 28, em junho de 2028, a Enel São Paulo. O decreto 12068, ele trouxe lá vários critérios para avaliação da prorrogação das distribuidoras. Basicamente, os 2 critérios são, primeiro, um critério econômico-financeiro e um critério técnico. O critério técnico, praticamente todas as distribuidoras daquela lista de 19 distribuidoras atendem aos critérios técnicos estabelecidos no decreto, e o critério econômico-financeiro, algumas distribuidoras terão que fazer aporte de capital para cumprir o que está disposto no decreto. Então, nós estamos agora nessa fase da instrução processual, que é da definição da minuta do termo aditivo ao contrato de concessão, né, com as diretrizes estabelecidas pelo decreto 12068. Né. Uma coisa importante que eu queria ressaltar, até porque foi objeto daquele primeiro painel, onde tinha presente aqui o diretor da Anatel, que é a importância da cessão do espaço de infraestrutura da distribuição para compartilhamento com as redes de telecomunicação. Ele traz isso de forma bem clara e a gente vai precisar de regular. E esse foi o motivo que levou, depois de 5 anos de discussão com a Anatel, a aprovação pelo colegiado da Anatel, pedido de vista, 2 pedidos de vistas consecutivos no colegiado da ANEEL, que levaram depois à anulação do projeto e a recomeçar tudo de novo à luz do decreto 12068. Esse é um assunto bastante polêmico que está na relatoria do diretor Ricardo Chile e que deve ter algum encaminhamento nos próximos dias. É um ponto relevante, como citei no primeiro painel, para o setor elétrico, a importância do compartilhamento, não só para a modicidade tarifária, talvez para a modicidade sanitária seja o menos relevante, mas a qualidade do fornecimento de energia e a segurança das pessoas. São inúmeros os acidentes decorrentes do compartilhamento da rede de distribuição com as empresas de telecomunicação. Não vou entrar em mais detalhes, mas é bem preocupante. Bom, aqui os principais destaques que eu queria trazer da minuta do termo aditivo do contrato de concessão, que a gente está trabalhando e que deve ser colocado em audiência pública, conforme vou citar daqui a pouco, na reunião de diretoria da ANEEL da próxima terça-feira, dia 5 de novembro, e estou autorizado a falar essa data pela relatora, diretora Agnes da Costa. Então, isso basicamente é para atender a sustentabilidade econômica e financeira das concessionárias. Como disse, algumas vão ter que fazer aporte de capital, atendimento do mercado por meio do programa de universalização,
A satisfação dos usuários com base em um indicador passa a ser bastante relevante nesse novo termo aditivo de contrato. O investimento tem que ser prudente, voltado para a melhoria da qualidade da prestação de serviço, com a apuração dos indicadores. Basicamente, os indicadores que a gente já apura hoje, especialmente o DEC e o FEC. Publicidade quanto à qualidade da prestação de serviço de distribuição. Esse é um ponto importantíssimo, principalmente depois desses eventos climáticos severos que nós já citamos aqui anteriormente, que é a questão de ter metas de eficiência para a recomposição de serviços após os eventos climáticos extremos. A eficiência energética, modicidade tarifária, gestão eficiente dos custos operacionais, ou dos custos totais de operação de capital. Camila é muito mais capacitada para falar do que eu sobre esse tema. Autorização para exercer outras atividades empresariais e que possam... Isso é uma inovação do decreto, eu acho que é relevante, principalmente porque, pessoal, lembrando que a gente está fazendo aqui um contrato de 30 anos, né, e você não sabe o que vai acontecer, e pelo menos eu não sei dizer o que vai acontecer daqui a 2 anos em termos de avanços tecnológicos, especialmente no setor de distribuição, onde isso avança fortemente, né? E tem uma questão bastante interessante que, além da distribuidora poder fazer outros serviços, né, ela deve oferecer esse serviço, parte desse serviço para a modicidade tarifária. A alocação de risco agora vai ser dividida entre o poder concedente e as concessionárias. Hoje, na minha modesta visão, né, os riscos estão todos alocados no consumidor. O termo também, a minuta de termo aditivo vai abordar esses outros temas, que é o DSO, que nós comentamos aqui no painel anterior, flexibilidade no modelo de regulação econômica, a gente vai ter oportunidade de discutir outros modelos de regulação econômica, tarifas diferenciadas por outros critérios, né? Haja vista o elevado número de sandbox que a gente tem sobre tarifas que também devem ser citados aí pela Camila. A gestão eficiente dos custos totais, a consulta aos usuários, embora previstas nos atuais contratos, todas as empresas deveriam fazer pesquisa para medir a satisfação dos seus usuários, dos seus consumidores, né? Essa pesquisa não é feita, a pesquisa que são feitas, quem faz pesquisa para avaliar a satisfação do consumidor é a ANEEL, ela faz uma pesquisa anual. A satisfação do consumidor está em torno de 60%, satisfação média do consumidor Brasil, em torno de 60%, um número que eu considero baixo, dada vista a essencialidade dos serviços de distribuição. A possibilidade de restrição de atuação em outras atividades, também tem essa questão de onde você pode ou não atuar, a distribuidora pode atuar ou não. Tem também, embora possa fazer outros serviços, mas tem algumas restrições também. A vedação de condutas anticompetitivas e há uma sinalização sobre a forma de custeio do ONS. O ONS hoje tem uma forma de custeio diferente da CCE, e a ideia é que a gente, ao longo do tempo, possa ter a oportunidade de discutir com a sociedade, com o próprio ONS, outras formas de custeio do ONS. A CCE é custeada 100% pelos agentes e o ONS é custeado mais ou menos em torno de 98% pela tarifa de uso do sistema de transmissão, pela TUST, e os outros 2% pelos associados. Eu não estou dizendo que vai ser, estou dizendo que está aberta, o contrato abre a possibilidade de discussão. Aqui, rapidamente, é um cronograma, né? A gente já trabalha com uma data lá, final de aprovação da minuta, mas essa não estou autorizado a dizer, então não posso dizer. Então, a abertura da consulta pública vai ser deliberada pela reunião, pela diretoria, no próximo... Já foi, é mesmo. Dia 5 é outro processo. Já foi deliberado, está aberta a consulta pública, até prazo de contribuição até 2 de dezembro de 2024. Tá certo?
Era isso. Desculpa, gente. Tá aqui até a consulta pública número 027, que está aí aberta. Estou com outro processo na cabeça, que junto com essa minha apresentação aqui, eu trouxe uma nota técnica que eu estou lendo para uma consulta que vai abrir dia 5. Meu Deus do céu. E aí está aí as principais abordagens do novo decreto, né, que é a possibilidade de fazer novos negócios. Acho bastante interessante isso, que isso vai abrir um leque de possibilidades que hoje as distribuidoras não têm. Elas, a maioria das vezes, fazem isso através de empresas subsidiárias, mas a própria distribuidora vai poder fazer e oferecer novos serviços aos usuários. Acho que isso é muito importante em função desses 4 Ds aí, que eu não vou entrar no tempo, porque eu já estou com o meu tempo praticamente esgotado, mas também estou caminhando aqui para o meu final. Os motivadores para esses negócios, essa figurinha manjada que todo mundo fala aqui, então não vou nem repeti-la. São os novos negócios que vão ser possíveis, e a internet das coisas, o Big Data, os sistemas de telecomunicação de uma forma geral, essa reserva de frequência citada aqui pelo diretor da Anatel para uso das distribuidoras, é um ponto relevante para que a gente tenha esse serviço, embora esse serviço precise ser mais universalizado, porque a energia elétrica é muito mais universalizada que o serviço de telecomunicação. A gestão dos recursos energéticos distribuídos, né, que também a gente já comentou, e a transformação dos centros de operação da distribuição em verdadeiramente um DSO, e de uma forma mais automatizada e menos manual do que é feito hoje, que já faz, eu acredito que todas as distribuidoras fazem, e hoje todas as distribuidoras têm geração embebida na rede de distribuição, toda distribuidora tem algum tipo de controle de sua tensão e de sua frequência medidos nas suas próprias subestações. Então, tem conhecimento de tudo. E, por fim, os novos negócios de resposta de demanda, né, que a gente ia fazer um leilão para isso, e acabou não acontecendo, mas um leilão reverso, mas isso vai ter que acontecer em algum momento, dada a capilaridade e a possibilidade que você tem de fazer isso no sistema de distribuição. Ou se aumenta a geração, você reduz carga, o efeito é o mesmo. É isso, gente. Muito obrigado. Obrigado, doutor Matar. Excelente a sua exposição, uma exposição ampla sobre os temas que estão em andamento. Nós vamos tentar novamente a doutora Alessandra para ela concluir a sua apresentação, se estiver disponível. Oi, obrigada, pessoal. Foi um exemplo aqui de como é que a gente depende realmente da tecnologia, né? Vamos ver se eu mudei a rede aqui eu estava conectada, então espero que agora dê certo, né? Bom, então só continuando aqui, a gente vem trabalhando então em mobilidade elétrica, trazendo aí representantes do BID, da Alamos, que é a Associação Latino-Americana de Mobilidade Sustentável, da BRT Transmilênio, que fez um trabalho na Colômbia, um trabalho em mobilidade elétrica pesada, muito importante, professor Nivaldo Castro. Trouxemos na qualidade também um comparativo dos índices de qualidade entre os países membros da ADELAT, e aí o Rodrigo Santana e o Fábio Lancelotti, da Energisa, trouxeram a visão da parte de regulação e do tratamento regulatório para os índices de qualidade. A gente também teve a participação do Alfredo Galegos, da FENACOPEL, e a participação do diretor para a América Latina da SC Electric Company, que é uma empresa voltada para fabricar componentes para aumentar a resiliência da rede. E, por fim, a questão, falando de resiliência, a gente trouxe também a EPRI, com um fellow chamado Mark McEngra, a Patrícia Madeira, da Climatempo, Jorge Valência, que foi da CREG, da Colômbia, o Ricardo Brandão, que a gente conhece, diretor regulatório da ABRAD,
e o André Vicent, que é atualmente o presidente da Elétricas AG, que é uma associação semelhante à ADERA, à Brad aqui no Brasil, a Socoges na Colômbia, né? E o trabalho o paper que a gente recentemente publicou foi justamente sobre a necessidade de investimento na distribuição na América Latina. E trouxemos, então, representantes do CNE, no Chile, do BID, o Matar, então, esteve com a gente, né, Matar, e o Medardo Cadena, da OLAD, que está aqui também na Semana da Energia. Bom, então, sobre esse primeiro paper, o que a gente conclui? Né? Que existem 3 macro desafios referentes à distribuição, né? Para habilitar as distribuidoras para a transição energética. Então, primeiro é definir, elevar a qualidade e a resiliência, ou seja, definir o conceito de resiliência, como um KPI, as suas métricas, a sua meta, digitalizar e automatizar a rede, aumentar a malha de distribuição, ampliar a medição inteligente e garantir a coordenação dos recursos energéticos distribuídos e o uso da flexibilidade adicional que é proporcionada pelos recursos energéticos distribuídos. Em segundo lugar, é transformar a rede como uma grande plataforma digital para acolher novas tecnologias, atores e modelos de negócio, um ponto que foi colocado há pouco pelo Matar e que consta aí da minuta do decreto, né? Não apenas utilizar a flexibilidade da rede, mas também aumentar essa flexibilidade, então investindo, por exemplo, em armazenamento, procurando otimizar o investimento, e aí explorar os sandbox regulatórios, né, e o reforço à segurança cibernética, uma vez que com a eletrificação a gente tem uma necessidade maior ainda de um serviço que já é essencial, que é a energia elétrica. E transformar de uma maneira sustentável a rede dentro de um conceito de economia circular. E, por fim, fomentar a eficiência econômica, acoplando a oferta e a demanda. Então, aplicando tarifas horárias, tarifas flexíveis, mecanismos de resposta da demanda, também foi citado, e incorporando de uma maneira eficiente a infraestrutura de medição avançada. Com relação às recomendações regulatórias, a gente tem 3. Então, primeiro, criar mecanismos para incentivar não apenas a qualidade, mas também a resiliência. A qualidade, hoje a gente tem muito bem medida, tem os indicadores da ECFEC, SAID, SAIF, que são análogos no restante da América Latina, a gente tem base de dados, a gente tem modelos para prever esses indicadores, mas na resiliência a gente precisa avançar e o decreto trouxe, da renovação das concessões, ele trouxe esse ponto também de uma maneira muito oportuna. Segundo, remunerar os custos reais, isso é um ponto interessante, porque alguns países da América Latina ainda utilizam a empresa modelo ou empresa de referência. Então, é o caso do Chile, da Argentina, do Peru, enquanto Colômbia e Brasil já ultrapassaram esse ponto e hoje utilizam o benchmark regulatório. E o terceiro é olhar para frente. Então, as tecnologias relacionadas à transição energética, elas têm uma vida útil menor, elas rapidamente elas cedem lugar a novas tecnologias. E aí, por isso, ter um plano de investimentos que seja acordado, que seja validado pelo regulador, auditado de tempos em tempos, ou ter o reconhecimento intraciclo é importante nesse novo contexto. Né? Então, aqui vocês podem baixar esse primeiro paper da Adelat. A gente ressalta no final que é necessária uma mudança de paradigma. Então, se a gente pensar em termos matemáticos, a nossa função objetivo, que hoje é uma minimização de custos, dado um objetivo de qualidade, ele passa a ser uma maximização dos benefícios, dado um objetivo de custo, né? E com relação à medição dos investimentos, que foi o trabalho subsequente, a gente trabalhou, então, como eu comentei, com 11 vetores,
relacionados à transição energética, e nos inspiramos num trabalho que foi desenvolvido pela Deloitte para a Euroelectric, para os países europeus. Então, nós ajustamos aí a realidade latino-americana da região e agregamos a parte de normalização de perdas e universalização. O restante dos vetores, eletrificação de novos usos, eletromobilidade, conexão a GD, digitalização e automação, AMI, qualidade e resiliência, atualização de redes e armazenamento, eles são os mesmos do trabalho da Deloitte. E trabalhamos com uma janela até 2040, em 2 cenários, a transição energética efetiva, que são as mesmas metas estabelecidas nesse estudo da Deloitte, e a transição energética parcial, que é a metade dessas metas até 2040. E o valor ao qual nós chegamos realmente é um valor bem alto, tanto para a transição energética efetiva quanto para parcial. Então, partindo de um BAU, que é o business as usual, a gente teria que agregar 289 bilhões de dólares nessa janela de 17 anos para habilitar as distribuidoras à transição energética da mesma maneira como foi feito o estudo da Deloitte. E em 174 bilhões de dólares no cenário de transição energética parcial. A gente tem aqui também o carry code do paper da Deloitte referente a investimentos, caso vocês queiram baixar, e depois, inclusive, a gente está à disposição para trocar ideias, porque é um tema muito complexo e que a gente sempre recebe contribuições novas que são enriquecedoras. Aqui a gente vê que, evidentemente, o Brasil é o país o maior responsável por esses investimentos. Aqui a gente mostra o CAL, que é o crescimento tendencial, portanto, e os 11 vetores, o quanto é necessário o investimento anual até 2040, nos 2 cenários. E aí, finalizando, o que são os próximos passos, né? Os próximos passos a gente entende como medir os benefícios, porque esse investimento todo, ele tem uma contrapartida evidente em redução de OPEX, de CAPEX, em melhoria da balança comercial para os países que são importadores, melhoria da competitividade da indústria, novos negócios. Então, aqui, nesse slide, a gente dividiu em 4 grandes blocos, que são os benefícios operacionais, os econômicos, sociais e os ambientais. E na próxima etapa do trabalho, nós vamos mensurar esses benefícios e também vamos avaliar as alternativas de financiamento. É como se no primeiro a gente respondesse a pergunta quanto, e no segundo a gente vai responder a pergunta como. Né? E o último slide é sobre o nosso próximo webinar. Então, aqui já vem um convite a todos que puderem participar. Vai ser essa semana e vai ser sobre digitalização e automatização da distribuição de energia elétrica. Então, tem muita relação com o evento de hoje, e também chamando a atenção que o Juan Davi Molina vai estar presente, junto com Jorge Rodrigues Vargas, da Costa Rica, Márcio Schetzman, que foi diretor da Eletrobras e agora está na empresa chinesa Huawei, e Pablo Bittencourt, que também vai fazer uma dobradinha aqui com o Márcio para falar um pouquinho da Huawei. Então, era isso que eu tinha para falar. Muito obrigada e desculpa aí pelo problema de conexão. Espero que agora eu tenha conseguido chegar ao final. Obrigado, doutora Alessandra. Estamos aqui. Excelentes reflexões que ajudam aqui na discussão do tema. Eu vou passar rapidamente a doutora Juísa, que foi diretora da ANEEL também, tem uma grande experiência no tema, e agora é da Fundação Getúlio Vargas, e também discute o tema em grande escala. Doutora Juísa, por gentileza. Obrigada. Eu vou tomar a liberdade de falar daqui, não vou usar slides.
Eu queria começar agradecendo, obviamente, o convite do velho amigo, novo, a gente não pode falar velho, né? Mas é velho amigo porque somos amigos de longa data, né? Ciro, e de parceria numa jornada de tentativa de compreender como fazer essa disseminação do conceito de smart grids no Brasil. Só para recapitular, eu creio que por volta do ano de 2010, fizemos uma parceria lá, fazíamos parte de um grande consórcio que investigou quais eram as condições para a implementação de redes elétricas no Brasil, redes inteligentes no Brasil, que inclusive foi capaz de subsidiar uma proposta até do Ministério de Minas e Energia, mas que acabou não prosperando. E de modo geral, aqueles achados eles persistem. É claro que o mundo andou num ritmo diferente, as economias desenvolvidas, países da OCDE, principalmente, inclusive do bloco europeu, tinham seus compromissos estabelecidos, que são monitorados para acompanhar a evolução dessas novas tecnologias, algumas experiências mais bem-sucedidas, outras menos, uma tentativa de aprender por que algumas são menos. Uma lição que vem de Portugal, eu lembro que eu tive a oportunidade de ser uma experta, uma especialista, experta e especialista, para um projeto, um diálogo União Europeia-Brasil, em que nós pudemos avaliar com um pouco mais de cuidado o que eram as experiências de governança da transição energética. E a experiência que veio de Portugal naquele momento é que o ritmo era menor do que algumas economias na região. Isso se devia a algumas questões, por exemplo, a falta de uma política de âmbito nacional articulada e a falta de mecanismos articulados também para reconhecer aqueles investimentos. Então, primeiro, não havia clareza do ponto de vista de país, a estratégia, está documentado. Fizemos uma série de reuniões, tem documentos e que reportam essa experiência. Então, no Brasil, nós temos uma longa jornada ainda a percorrer. Mas agora, para onde vai esse setor agora? Então, se de um lado nós não temos aqui acompanhado esse ritmo de evolução que alguns países têm preconizado para essa evolução, para essas transformações do setor, de outro lado, nós temos agora alguns sinais de mudança, como o Matar nos mostrou ali, na consulta a abrir, que já abriu. Não é isso? A ANEEL, recentemente, se não me engano, no dia 15 de outubro, a Camila deve estar aqui, não é isso? Cadê a Camila? Bom, ela estava, que é a superintendente e já foi diretora-geral da ANEEL, não é isso? Já foi diretora-geral da ANEEL. E, então, foi lançada essa consulta pública, acompanhada, enfim, de uma nota técnica 1056, de 2024. Recomendo a leitura das 115 páginas. Uma leitura que é muito boa para voos, não é? Voos que são aqueles momentos em que a gente consegue se concentrar, ficar livre das mensagens e tudo mais, a menos que a gente habilite lá aquele canal. E ali, então, a ANEEL, como falou o Matar, ela apresenta ali a sua visão de como dar materialidade, como dar consequência a esse comando do decreto 12.064, de 2024, que estabelece as condições para prorrogação das concessões. Depois eu vou fazer um mapeamento, porque nós nos debruçamos sobre o tema no passado, aliás, acho que no ano passado, o Romário veio até aqui e fez uma apresentação, o ano passado, 2 anos atrás, que eram as nossas investigações no tema. Minha cabeça, eu tinha o registro de 20 concessionárias, você mostrou 19, a gente deve ter enfim, mas realmente mais de 60% do mercado. E esse momento agora, em que nós temos um decreto acompanhado de uma consulta pública para informar o processo através da construção de um aditivo, ele é muito importante. Por quê? Como a própria nota técnica reconhece, mas talvez para alguns que não navegam outros setores que não sejam o setor de energia elétrica, a regulação do setor de eletricidade ela é enquadrada como uma regulação discricionária. O que significa? Algumas coisas estão no contrato e algumas outras o contrato remete a outros regramentos. Então, a gente tem uma arquitetura para poder implementar
esses conceitos. E isso é muito importante porque o setor evolui, há muitas mudanças, algumas delas não poderiam ser descritas num contrato, porque se descritas fossem no contrato, o contrato acabaria ou demandando muitos ajustes ao longo do tempo, que é indesejável, ou restringindo a flexibilidade também adequada para a evolução do setor. Então, a nota técnica, primeiro, que subsidia a consulta, ela apresenta a proposta de aditivo, creio que a Camila vai discorrer sobre isso, mas ela também coloca, em alguns momentos, questões muito importantes que serão objeto de discussões futuras, até porque demandam muito mais reflexões. Eu destacaria 3 pontos ali da nota, que conversam muito com o tema deste fórum. Primeiro, fazer o reconhecimento da modernização, o próprio caput faz o reconhecimento de que esses contratos devem ser um veículo para garantir as condições para a modernização do setor. Primeiro, e para isso tem um instrumento, que é promover o reconhecimento de custos de capital e operação entre revisões tarifárias. Esse é um elemento importante, porque são investimentos de alto vulto, e os mecanismos, quer dizer, primeiro, não apenas esses investimentos em smart grids, eles precisam ser respaldados por boa política, por boa estratégia, mas também existe esse comando para que esses custos envolvidos sejam reconhecidos. Precisamos fazer esses investimentos custam. Se, na verdade, a ANEEL navegasse no vazio, não tivesse esses instrumentos, não tivesse a clareza da estratégia, não tivesse a capacidade de reconhecer esses custos, nós poderíamos enfrentar questionamentos. A gente não teria toda a segurança jurídica e a boa governança regulatória que preconizamos. Um outro elemento é a manifestação explícita de resiliência, que foi até um tema aqui colocado pela Alessandra, lá no seu artigo 6º, e no artigo 4º, tem, então, alguns outros incisos. Um deles, o inciso 20, fala de um estímulo à digitalização gradual das redes e serviços, inclusive de instrumentos de medição de energia elétrica, conforme diretrizes do Ministério de Minas e Energia. Então, as condições estão lá. A sociedade agora se manifesta até o início de dezembro para que se possa dar materialidade. Enfim, as distribuidoras são uma parte fundamental, vão mostrar qual é o seu posicionamento e, a partir disso, vão aderir ou não a essas condições de prorrogação. Então, o termo lá é prorrogação. Prorrogação. Isso é uma questão importante, tem nuances, é isso que está facultado. E, como o Matar mencionou, há critérios basicamente de qualidade e econômicos financeiros, e os critérios de qualidade, eles basicamente são atendidos pelas concessionárias. O Matar, vou usar, disse todas, o Matar disse todas, e mais ainda restam alguns desafios do ponto de vista do equilíbrio econômico-financeiro. O que nós estávamos conversando lá com a ANEEL, temos conversado, inclusive fóruns, acho que também teve até um fórum, acho que foi em fevereiro, para discutir resiliência, é que se, de um lado, esse veículo, enfim, essa arquitetura, decreto, contrato, regramentos, ela dá a segurança jurídica, por outro lado, a gente vive num mundo crescentemente pressionado pela sociedade, que se manifesta através de redes sociais e que influencia políticos, que tem uma caneta bem forte lá no Congresso. E esse setor tem reclamado muito, não é? Talvez de um nível de microgestão que esteja vindo desse arcabouço legal. E aí, então, eu diria o seguinte, que é preciso também que nós cada vez mais enfrentemos uma discussão, que, aliás, é uma discussão muito da abordagem de desenho de mecanismos, de transição energética, do conceito de transição energética justa, que é uma prioridade para o governo brasileiro diante da presidência do G20, é que a gente tem que distinguir output de outcome. A gente tem que discutir não apenas o que vai ser entregue, mas como é que as pessoas, como é que aqueles resultados concretos vão se materializar. E por que eu estou dizendo isso? Bom, se nós estamos falando, a gente precisa falar de resiliência, a gente precisa falar de justiça, a gente precisa falar de modernização e digitalização. Como é que a gente coordena isso? Aonde vão se dar esses investimentos e para quê? E como é que a gente vai mostrar que estes investimentos geram value for the money?
não é ciência de foguete. O que nós temos mostrado, por exemplo, nós temos investido, enfim, diferentes entes têm investido em desenvolver plataformas, conhecimento e tudo mais, para poder entender quem é que são as pessoas que precisam. Se a transição energética deve ser justa, algumas pessoas precisam mais. A gente tem evidências. Quantos minutos eu tenho? 5. Então, a gente precisa da materialidade e entender quem é que precisa, porque isso está expresso no decreto, várias vezes. Isso é uma prioridade do decreto. E aí, então, identificar com alta resolução, que o setor chama de granularidade, entender quem são as pessoas, quem são as comunidades, que também merecem ser incluídas. Isso é um conceito fundamental e dá para fazer. Isso é factível. Por exemplo, nos Estados Unidos tem um conceito lá, que inclusive é fruto da aplicação de uma lei que é a Bipartisan Infrastructure Law, é um conceito de Justice 40. Então, ele diz o seguinte: pelo menos 40% dos investimentos feitos com recursos tais e tais precisam ser direcionados ou beneficiar comunidades consideradas disadvantaged, de acordo com determinados princípios. Então, eu diria assim, nesse processo de regulamentação, a ANEEL vai ter que fazer esse tipo de enfrentamento, não vai caber agora no contrato, o contrato vai fazer remissões, mas a ANEEL vai fazer esse tipo de enfrentamento, e isso vai ser fundamental para informar o processo de digitalização das redes, o processo de modernização e o processo de desenvolvimento de resiliência, que é algo que a gente precisa já. Não é no futuro. Não preciso explicar isso em São Paulo, né? Aliás, o Matar me confidenciou aqui, né? Estávamos aqui lendo, sorteado aqui, já um processo recentemente para a nossa heroína, diretora Agnes, que vai fazer um enfrentamento ali, enfim, de um tema candente aqui de resiliência e de concessão de distribuição de eletricidade em São Paulo. E por que isso também é importante? Um outro conceito de implementação. A ANEEL tem navegado essa tentativa de adaptar o arcabouço legal e regulatório através de experimentação enquadrada dentro do conceito de sandbox tarifários. Esses sandbox tarifários, eles precisam atentar para um outro elemento. Nós não podemos pensar em investimentos em modernização, digitalização e resiliência que se pautem apenas pela busca ou pela priorização dos aspectos operacionais. Não é isso? Não dá para ser apenas isso. Então, aqui, não sei se tem a Enel aqui, mas eu lembro do conceito. A primeira implementação que a Enel fez na Itália do projeto Telegestore, que era a implementação massiva de medidores inteligentes, ela falha por incluir o consumidor. A própria Enel, quando quase 20 anos depois, na Itália, fez outra implementação massiva de medição inteligente, já tinha outras orientações, fruto da sua regulação, da sua interação com o regulador. Nós precisamos incorporar esse tipo de evolução aqui. E os sandbox tarifários são fundamentais para que a gente entenda como é que nós vamos além dos aspectos operacionais. E eu vou explicar, eu vou ilustrar. Eu não sei quantos minutos eu tenho, mas posso ilustrar? Posso. Então, eu vou ilustrar. Eu estava, semana passada, aliás, provocada, né, eu estava dando uma aula lá na Fundação Getúlio Vargas, o grupo era um programa de doutorado que estava discutindo economia experimental, uma disciplina bastante conhecida e tudo, e aí, então, que tem protocolos, tem uma área muito destacada, que é chamada dos experimentos de campo. No fundo, essas implementações de sandbox tarifários são um tipo de experimento de campo. E aí, a evidência que vem desses experimentos de campo, uma evidência robusta, por exemplo, um projeto de implementação no Reino Unido, 40 mil unidades consumidoras, eletricidade e gás. E uma outra implementação também bastante grande, bastante robusta, da Califórnia, investigadas não apenas sobre os aspectos operacionais, identificaram que a mera implementação desses instrumentos de medição não é suficiente para gerar melhorias significativas na gestão e do relacionamento dos usuários no seu próprio consumo de eletricidade. Isso é forte. A ANEEL, informada que sempre busca esse tipo de conhecimento. Essa mensagem é negativa? Não, essa mensagem não é negativa. Ela está falando de uma necessidade que a gente tinha identificado lá, naquele projeto, está lá no livro, 2012.
mostrando a importância de construir conhecimento consolidado sobre essa experimentação, para que a gente possa, sim, entender como fazer investimentos produtivos em modernização, digitalização, nas redes que nós queremos como habilitadoras desse futuro tão importante da transição energética. Obrigada. Obrigado, doutora Juíza. Eu acho que ela facilitou o meu trabalho, porque fez um monte de perguntas e aí ajuda no debate. O próximo será o doutor Juan. Juan Davi Molina Castro, que é da Colômbia Inteligente. Então, é uma associação que une várias empresas, é uma aliança de empresas, e nós vamos ouvir as suas explicações sobre o que é essa aliança. Seja bem-vindo. Boa tarde. Buenas tardes. Van a hacer la presentación en español en este foro latinoamericano. Agradecerle a Ciro por la invitación que nos hace a Colombia Inteligente para que hagamos parte de esta versión 16 del foro latinoamericano y puedan conocer las experiencias que tenemos desde Colombia en lo que es, digamos, el avance de las redes inteligentes. Agradecerle también a Alexandra, a Tulio, Joyce, a Carlos y a Ricardo por acompañarnos en este espacio, y particularmente porque de las discusiones que tenía Ciro de, bueno, cómo y qué quiero resolver con las inquietudes que me manifestaba Ciro es cómo ha avanzado Colombia, ¿cierto? Y por qué estamos trabajando en estos temas de redes y que lo han visto a lo largo de toda esta mañana. Uno, estadísticas de la Agencia Internacional de Energía, a la mano izquierda. La importancia de las redes, claramente, temas de confiabilidad, temas de acceso, tema de poder cerrar brechas de cobertura de punto de vista, pero que también a su mano derecha pueden ver, y que también lo han mencionado, los temas de resiliencia, los temas de tener una red flexible que sea capaz de integrar todos aquellos tipos de tecnologías, más aquellas que están en un contexto variable, y cada vez más incluso esas nuevas demandas que estamos viendo y que tienen una dinámica muy distinta a la que hemos estado convencionalmente, ya lo han mencionado también, como los data centers, los vehículos eléctricos, unas demandas y que por lo tanto la red tiene que cambiar en ese sentido, y que ustedes pueden ver también con datos que muestra la Agencia Internacional de Energía. Se espera que al 2030 se dupliquen todas las inversiones que hay desde el punto de vista de las redes. Entonces, y nada más, hace poco, a principio de este mes, en Foz de Iguazú, una reunión ministerial a nivel internacional que se reunió con el SGAN, que es la red, digamos, mundial de redes inteligentes, sacó, digamos, un memorando de entendimiento en el que mencionaba es necesario poner como prioridad la modernización de las redes, particularmente de la distribución. Entonces, esto nos lleva a que quiero también con ustedes mostrarles desde el punto de vista, bueno, un poco más de los datos de Colombia, para que también ustedes vean la manera en que hoy en día estamos. A su mano izquierda, pues ven los diferentes tipos de entidades, quién hace la política, quién hace la regulación, quién hace la planeación, quién hace también los diferentes temas de fondos para el desarrollo de las energías renovables y particularmente las actividades de vigilancia y control, y a su mano derecha pues también lo que hoy en día tenemos las actividades o los roles desde el punto de vista del operador del sistema, tanto la operación eléctrica como el mercado de energía, pero también tenemos de manera separada una serie de actores que son los que se conocen como comités consultivos, a los cuales hacen discusiones de diferentes temáticas, como ustedes pueden ver, el CNO, que define todos los aspectos de la operación del sector eléctrico, el CAC, todo lo referente a la comercialización, y hay otros dos, que es como el CAP de la planeación a nivel de la transmisión de energía, y el CACSE, cuando temas de, digamos, de riesgo de suministro en el país. Ustedes a nivel de, estos son unos datos, ustedes ya lo pueden comparar cada uno con sus diferentes países en términos de demanda máxima que tenemos en este momento. En temas de consumo de energía son 82 teravatios, esta mañana nos mostraban que Brasil está del orden de 773 aproximadamente, y también pues nos mostraban que aquí en Brasil son alrededor de 90 millones de usuarios, aquí estamos llegando un poco más de 17 millones. Entonces, desde el punto de vista de quiénes hacen ese rol de revisar o analizar la perspectiva tecnológica o la integración de esas nuevas tecnologías, y eso es lo que hacemos desde Colombia Inteligente,
Esa también fue una iniciativa que surgió en el 2010. Aquí como el foro lleva ya 16 años, nosotros ya vamos a llegar al año 14 como tal, y lo que buscamos, en el cual hace parte de los diferentes tipos de entidades, empresas de energía, los comités consultivos, entidades de gobierno, como un espacio de discusión para la integración de esas nuevas tecnologías, como también lo expresaba Ciro esta mañana, enfocado a los temas de fortalecer ese conocimiento que tenemos en torno a las diferentes tecnologías y a su vez pues también promover el desarrollo de proyectos y que esto sirva de insumo a la toma de decisiones desde el punto de vista de la política y la regulación y también desde el punto de vista de los que finalmente van a invertir en estas tecnologías. Entonces esto nos lleva a ese avance hacia un sistema eléctrico inteligente y aquí de nuevo también mostrarles desde el punto de vista de lo que es, digamos, a nivel internacional de la Agencia Internacional de Energía, que nos muestra una serie de tecnologías o de seguimiento tecnológico, y lo que quiero ver con ustedes con esa figura es que vean que hay muchos rojos, muchos amarillos y pocos verdes. Es decir, a nivel internacional también hay que hacer esfuerzos importantes para la renovación, la modernización, la integración de esas nuevas tecnologías, y solamente como pueden ver ahí, o bueno, quizás no puedan apreciar muy bien, los únicos verdes son el tema de la solar, lo que tiene que ver con la iluminación, lo que tiene que ver con vehículos eléctricos, que desde el punto de vista tecnológico ya digamos que hay una evolución, una apropiación o una adaptación, pero que hay muchos otros tipos de tecnologías que requieren aunar esfuerzos. Redes inteligentes, que es la que está aquí a mano izquierda, también en color amarillo, hay que aunar esfuerzos importantes, de hecho incluso a nivel internacional, y que es muy a la realidad que tenemos también en el contexto colombiano. Y que yo, digamos, en función de esto, para todos aquí, y porque las redes inteligentes no la vemos nosotros simplemente como una tecnología, sino un conjunto de tecnologías, quería también mostrarles a la luz de esto, pues en el contexto también colombiano, como qué aspectos hay a nivel de infraestructura, a nivel de recursos, a nivel de datos, y algo que digamos que lo importante es el consumidor. Todos tenemos que ser parte de esa transformación si realmente estamos hablando de un sistema eléctrico inteligente. Entonces, en ese primer punto, esta figura que muestra a su mano izquierda son los indicadores de SAIDI y SAIFI. También nos mostraron ahorita los indicadores de continuidad que tienen de manera en promedio de Brasil. En la parte de arriba la duración, las líneas verdes y naranjas son las 29 empresas de distribución que tenemos en nuestro país, en el mapita que le mostramos al principio. Claramente hay unas que están con unos valores bastante altos en términos de horas, pero el 80% de los usuarios hoy en día en Colombia están por 20 horas o menos, ¿cierto? Y a nivel de la cantidad de eventos, o el SAIFI, está por el 80% de los usuarios, está en 10 horas o menos. Entonces, para que tengan un orden de comparación, porque esto muestra la realidad geográfica que tenemos en todo el país, ¿cierto? Entonces, pero ¿qué otros elementos tenemos importantes cuando empezamos a hablar de que si efectivamente nuestros sistemas se están modernizando o no? Aquí que se muestra ese primer indicador, son 29 empresas de distribución, y aquí dicen cuáles de ellos ya tienen una plataforma de la gestión automatizada de todos aquellos activos de distribución. Pueden ver, digamos, al menos 3 de 29, que todavía es un elemento importante por avanzar. Pero no solo eso, sino también, como nos mostraba Carlos, de los sistemas sistemas automáticos de recuperación, como lo mencionaba ahora, o el FLIRS, también solo muy pocos han implementado esos sistemas, y de los que lo han implementado, simplemente en algunos de los circuitos que han catalogado como prioritarios o que tienen las condiciones para poder hacer esa modernización. Otro, también plataformas para la gestión de los DERs, los recursos energéticos distribuidos, también vean cómo hemos avanzado en ese contexto, y también pues todo lo que va a soportar la gestión de esos datos que nos entregarán los medidores inteligentes, en los cuales también tenemos unos retos importantes, en los cuales hasta el momento solo hay un operativo, entre los que en Colombia los responsables de esa infraestructura van a ser también los operadores de red o las empresas de distribución. Otro indicador importante, también hablan de digitalización de las subestaciones. ¿Qué tanto hemos avanzado en las subestaciones digitales? Que tengan bus de proceso, bus de estación, todo digamos inmerso, y ustedes pueden ver que tenemos más de 800 subestaciones en todo el país, de los cuales 15, 16 estarían, podemos decir hasta ahora que ya se puede decir que son digitalizadas. Y desde el punto de vista, una de las tareas que incluso mencionaban ahora las baterías, porque también las baterías es una de las tecnologías que ofrece una cantidad de servicios. Aquí simplemente es que el operador de red la pueda utilizar para mitigar las restricciones que tenga en la red. Entonces, hasta el momento no hay todavía operativas, sin embargo hay 2 proyectos en curso. Y una tercera es que
un distribuidor también tenga la infraestructura vehicular. Eso es lo que más hemos avanzado. Claramente los números de vehículos eléctricos en nuestro país son con respecto a la totalidad de los vehículos, que son más de 20 millones de vehículos automotores en nuestro país, solamente tenemos entre híbridos y vehículos eléctricos, 100% eléctricos, tenemos alrededor de 100.000, todavía sigue siendo muy poco digamos, el ingreso. Entonces, eso nos lleva, digamos, los retos que tenemos de infraestructura, perdón. Otro que tenemos es, esta figura que nos muestra es qué tantas tecnologías flexibles hemos estado utilizando en nuestro país. Muchas de ellas son asociadas a los FACS, digamos, tecnologías que generalmente se utilizaban a nivel de la transmisión, 220 kilovoltios o superior, pero que cada vez pues, estamos viendo el uso de estos diferentes FACS, pero ya aplicado a unas redes de menor tensión. Sin embargo, pues todavía nos falta de manera importante avanzar. Por ejemplo, en el tema de almacenamiento de energía, las dos baterías que hay son más que todo para aplicaciones detrás de la generación, de respaldo a la generación. Y todavía, de hecho, tenemos un proyecto que está en la parte superior que dice SAEB Atlántico. Bueno, no se alcance. Que es de 45 megas, pero que todavía no entra en operación, que esa sería como la primera gran batería que tendríamos para la gestión de restricciones en nuestra red. Entonces, esta es la foto también, se han hecho algunos pilotos con, por ejemplo, tecnologías como el DLR para la gestión dinámica de las líneas, también los FACS como los SSC, que también ayudan mucho a mitigar las restricciones, pero que no se ha avanzado de manera importante. Otra es, si queremos realmente hablar de un sistema eléctrico inteligente, tenemos que preocuparnos de las telecomunicaciones o el mundo digital. Entonces, esto nos lleva a que también hay que avanzar en cómo estamos accediendo a todo ese espectro radioeléctrico, que aquí digamos varias iniciativas de qué tipo de espectro o bandas de frecuencia pueden ser habilitadas para aplicaciones en nuestro sector, y que hasta el momento pues la única que está en verde es la que tenemos ahora operativa. Y lo otro también, algo que también jalonamos desde Colombia Inteligente, eso que ustedes ven acá es cómo las mismas empresas de energía están adaptándose y apropiándose de esas mejores prácticas de ciberseguridad. Si estamos migrando hacia un sistema inteligente, tenemos que también modernizarnos desde el punto de vista de cómo nos vamos a proteger, no solo en el contexto de confiabilidad eléctrica, sino también de la confiabilidad o la ciberseguridad. Y ahí, pues puedes ver de esta evaluación que hacemos cada año, pues hay algunas empresas que todavía presentan retos importantes, que están más que todo al lado izquierdo, y otras que vienen mejorando en la apropiación de diferentes métricas de ciberseguridad. Entonces, esto nos lleva a los retos de ciberseguridad, los retos de recurso. En autogeneración tenemos alrededor de 9.000 sistemas de autogeneración. La meta es que podamos al 2030 tener más de 11.000. En la línea que dice en lo que dice 1.2 es si hoy multiplicáramos para llegar a los 11.000, necesitaríamos 1.2 veces los 11.000. A nivel de la respuesta a la demanda, tenemos un poco más ya estamos llegando casi a los 2.800, pero aquí tenemos unos retos importantes porque se esperaba que para el 2030 podamos desarrollar el potencial que hay, ¿cierto? A nivel de lo que tienen vehículos eléctricos, les mencionaba ahora, también se esperaba que al 2030 se pueden ser más de 600.000, tenemos ahí también unos retos importantes para desarrollar la integración de estos vehículos. A nivel de almacenamiento, que también en el 2030 tengamos más de 10 baterías de gran tamaño como tal, e incluso también en los temas de distritos térmicos, pues que también al 2030 tengamos más de 25. Entonces, esta es la foto actual al 2023 y también los potenciales que se han hecho soportados en diferentes estudios. Otro mensaje, el consumidor. Muchos, digamos, cada uno en sus diferentes experiencias, estamos alrededor de 17 millones, con unas grandes diferencias en temas de la capacidad socioeconómica que tiene cada uno de ellos. Solamente lo que concibimos nosotros, estratos de escasos recursos, que son el estrato 1, 2 y 3, son casi el 80% de nuestros consumidores. Entonces también veamos que la modernización también implica unos retos importantes. Y particularmente de esos casi 17 millones de usuarios, solamente 2.800 participan en algún mecanismo de respuesta a la demanda. Y en la actualidad, en nuestro país, la respuesta a la demanda solamente está activa cuando hay problemas de limitación de suministro, no digamos para cualquier condición operativa del día a día. Y el último elemento que quería mencionarles es lo de los datos. Estamos hablando de infraestructura, estamos hablando de recursos, estamos hablando del consumidor y los datos. ¿Y por qué los datos? Porque los datos no solamente es cuánto consumió en potencia activa.
Los datos tienen que ver con toda la información que están generando los diferentes tipos de consumidores y que particularmente en nuestro país, pues esta es la figura incluso que ahorita nos mostraban cuántos medidores tenemos. La naranja es la totalidad, que me mencionaba, son los casi 17 millones. La que está, digamos, punteada son los digamos, medidores convencionales, es decir, que todavía funcionan con esos electromecánicos. Y la línea blanca es la que mencionaba incluso Carlos, que son los medidores digitales, que en nuestro contexto se llaman electrónicos. Ya las líneas verdes son los inteligentes, ¿cierto? Porque todavía siguen siendo muy pocos, alrededor de 500.000 medidores tenemos hoy, no todos funcionan de manera, digamos, con las telecomunicaciones. Entonces, se viene trabajando de manera importante cómo pasar de esos más de 40.000 medidores que tenemos y ya registrados en el sistema, a lo que se espera que el 2030 tengamos más de 14 millones de medidores inteligentes, y eso es un esfuerzo importante que hay que hacer en nuestro país, y particularmente porque desde Colombia Inteligente también ya generamos lo que es un perfil de interoperabilidad, porque independiente del usuario esté en el sistema, pues también puede hacer ese intercambio de datos. Entonces vimos los 3 elementos. En resumen, cómo estamos en Colombia en temas de generación distribuida. Se ha avanzado de manera importante en todo lo que es la reglamentación. En respuesta a la demanda falta, porque solamente funciona bajo condiciones críticas. El almacenamiento de energía todavía no lo hemos usado para toda la cantidad de servicios que puede ser utilizado el sistema de almacenamiento, y también pues los números que se esperaba tener al 2030 sobre movilidad. Hay que hacer mayores esfuerzos en cada uno de ellos, lo mismo que en los temas de ciberseguridad, así como los diferentes tipos de servicios de flexibilidad que pueden ofrecer los recursos eléctricos distribuidos, que puedan conectarse, y también otros elementos como la tarificación horaria, que para los usuarios que son regulados, pues todavía no tenemos implementado hoy el sistema de tarifas horarias en ese sentido. Y que claramente pues faltan los temas de usuario digital y la portabilidad, que nos podamos cambiar los usuarios regulados de comercializadores como si lo puede hacer un usuario libre. Entonces, esto nos lleva para la última fase de las reflexiones, y es lo siguiente. Esta es como la lista de deseo que uno quisiera de cómo podemos avanzar en esa modernización del sistema, qué tenemos que hacer a nivel de infraestructura, los temas de también hay que impulsar cómo se van a desarrollar la integración de esas microredes desde el punto de vista técnico. Existen estándares, existen, digamos, mejores prácticas a nivel internacional, pero que desde el punto de vista de la regulación todavía no se han hecho esas actualizaciones para la operación de microredes, no solamente en condiciones bajo eventos técnicos, sino también bajo, digamos, en cualquier tipo de condición de la red. Lo mencionaban ahora también, incluso anteriormente, incluir esas funciones de DSO a los operadores de la red, que digamos todavía es uno de los retos que no tenemos. También incluir la transformación de la distribución, incluyendo los sistemas de gestión de ciberseguridad, los temas de telecomunicaciones, el plan de modernización. Creemos que una tarea importante que debe haber como país es también tener una hoja de ruta de modernización que ya se va a ir localizando en cada una de las características o realidades de cada empresa, pero que deben seguir o apostarle a ese plan de modernización de la infraestructura, y que también eso incluya esos diferentes mecanismos de remuneración. A nivel de lo que son recursos, pues también hay que avanzar de manera importante en cómo poder impulsar más lo que es la apropiación de los recursos eléctricos distribuidos, con eso, digamos, con los diferentes tipos de servicios de flexibilidad, y a su vez de los datos, pues también vemos que un elemento importante es todo lo que tiene que ver con el despliegue, la medición avanzada en cada uno de ellos, y todo lo que implica la interoperabilidad de los datos, la gobernanza y la protección que tienen esa cantidad de datos. Y un cuarto elemento es lo del consumidor, que en cada uno de estos pues también vemos que un gran habilitador es que lo que nosotros queremos ser un usuario digital, pues tenemos que avanzar en esa transformación y apropiarnos de esa medición avanzada. Entonces, simplemente quería mostrarle como esta lista de los aspectos, esos 15 aspectos que debemos trabajar de manera importante en nuestro país, y particularmente dejarlos con esta imagen, y es que y la importancia que tienen también estos espacios, como los que se impulsan particularmente desde Smart Grid, desde Colombia Inteligente, Adelat, la misma CIER, entre otras, y es que debemos entender, y yo no sé si es que a veces nos olvidamos de la importancia de las tecnologías para poder tener una prestación de servicio eléctrico confiable, asequible en cada uno de ellos, y que claro, pues habrán usuarios que ante la modernización van a ser los primeros. Hay otros que quizás nunca quisieran tener una modernización,
¿cierto? Eso también es posible, pero también tenemos que pensar por digamos, el Pareto, el 80% de los usuarios que queremos que también haga parte de esa modernización. Y quería dejarlos con esta última frase, y es que a lo largo de esta mañana se ha dicho una de las preocupaciones es quién va a pagar, ¿cierto? Y eso es una tarea que tenemos todos, y de cómo asignar los costos en función de los beneficios que cada uno de los diferentes actores del sistema, llámese empresas, llámese usuario, todos, quién va a pagar. Pero la pregunta que también yo quiero complementar es, ¿quién está pagando hoy todas las ineficiencias por no modernizar el sistema? Entonces, que también debemos hacer parte de ese ejercicio. Con esto quería agradecerles, reiterarles nuestros agradecimientos a Ciro y a todos los organizadores del Smart Grid, y eso queda a disposición, y cualquier duda o detalle pues nos pueden contactar. Muchísimas gracias. Muito bom a apresentação do Dr. Juan, apresentou rápido, no espanhol rápido, mas eu acho que o recado foi dado. Nós temos muitas perguntas aqui, mas será impossível tratarmos até às 14 horas. Então, eu vou tentar sintetizar aqui, são perguntas do Dr. Ciro, Dr. Samuel, Thaís, são várias perguntas, e eu gostei da reflexão que o Dr. Juan fez sobre que o consumidor tem que ter capacidade socioeconômica. E aí eu refletiria aqui, nossa discussão da manhã, dessa discussão muito densa nessa questão. É uma questão que o doutor Carlindo, que está ali sentado lá do Pará, defende muito. O nosso consumidor não tem condições de pagar. Então, as inovações que nós estamos fazendo, elas têm que refletir alguma coisa que leve à melhoria da qualidade de serviço e melhoria das tarifas. Então, com essa reflexão, doutor Matar, fiquem à vontade para colocar, mas uma pergunta aqui é como que a gente pode garantir esses investimentos necessários de maneira que não onerem a tarifa final do consumidor. A doutora Juíza já gostaria de colocar, né? Então, fique à vontade. Só uma consideração, você destacou, desculpa, Vitnis, que o nosso consumidor não tem condições de pagar. Primeiro, crescentemente o que a gente tem é uma responsabilidade de saber quem é que não pode pagar e beneficiar quem não pode pagar em determinado volume, porque alguns podem, alguns estão dispostos e aptos a experimentarem essa modernização. Agora, eu lendo assim, essa proposta que está colocada na consulta pública, eu até vou fazer uma pergunta, quer dizer, me surge uma pergunta, eu acho que talvez, não sei se a resposta já está clara para todo mundo ou para alguém, mas eu acho que, crescentemente, nós temos a responsabilidade de identificar em que medida esses investimentos na modernização, na digitalização, eles devem ter condições de, inclusive, ter gradualismo, começando por quem pode pagar. Por quê? Porque assim, o benefício que vem, por exemplo, de uma infraestrutura, ou dos medidores inteligentes, é um benefício que pode ser, ele tem blocos, ele tem componentes. O Luiz Henrique não me deixa mentir sozinha, não, o Ciro também não me deixa mentir sozinha. Então, essa configuração dessa implementação, ela passa por uma avaliação de custo-benefício. Então, eu me pergunto, Ricardo, em que medida, por exemplo, esse tipo de reflexão, nosso consumidor não tem condições de pagar, não explica parte do nosso atraso de uma implementação generalizada. Porque a gente tem que ter condições, sim, de fazer implementações graduais, de aprender com as eficiências operacionais, aprender com aquelas que podem beneficiar o usuário, que vai ter melhores instrumentos para fazer uma boa gestão do seu consumo e contribuir para o sistema.
Mas nós temos capacidade, sim, de pensar essas implementações, primeiro começando por grupos que podem pagar, não é? E para grupos de renda mais baixa, talvez exista, sim, um papel da experimentação na linha do que traz o decreto, na linha do que vai trazer o contrato, que, assim, talvez a gente tenha áreas críticas em que a gente poderia pensar, será que eu tenho implementações custo-efetivas dessas tecnologias para ajudar a resolver o problema? Mas, se a gente pensar num plano de rollout acelerado para todos, nós não vamos a lugar nenhum, porque ele não vai caber no bolso, ele não vai remunerar os investimentos e os políticos não tardarão a ouvir as vozes e tentar gerar alguma medida que nos sustenta. Sim, eu concordo integralmente com a juíza. Assim, jamais eu, como regulador e ao longo da minha vida na ANEEL, nunca pensei em propor uma medida que fosse assim, é todo mundo de um dia para o outro e acabou. Que é isso? Nós temos 92 milhões de consumidores de baixa tensão, 17 milhões recebem benefício da tarifa social de energia elétrica, que tem um desconto inicial de 65%. Além desses 17 milhões, tem um potencial a ser considerado de 7 milhões, nossa estimativa é que são 24 milhões de consumidores, estou falando praticamente 25% dos consumidores brasileiros. Os outros consumidores de consumo mais elevado, a grande maioria deles estão migrando para a GD. O que a gente precisa discutir é como é que vamos fazer essa distribuição desse subsídio. O necessitado que precisa, muito justo. Mas esse grande consumidor lá de 2.000, 3.000 kWh mês, recebendo subsídio, essa é uma questão que precisa ser discutida, precisa ser refletida, e quem tem que responder isso não é o regulador, é o formulador da política pública, é a sociedade brasileira. Ricardo, se me permitir, eu gostaria de... Doutor Juan, o senhor tem alguma colocação? Já lhe passo a palavra. Quer falar aqui? Só falar. Hola, sí. Solo quería agregar, son más los usuarios que quieren pagar. Y lo otro es, la misma tecnología nos va a permitir ayudar a caracterizar y asignar de mejor manera los subsidios, porque en todos los mercados hay usuarios vulnerables. Hay usuarios que requieren, digamos, apoyo, subsidios, pero la misma tecnología nos va a ayudar con eso. Ahí lo importante es iniciar, arrancar. Isso. Arrancar. Lá o engenheiro Túlio. Ricardo, obrigado pelo espaço. Eu gostaria de comentar essa questão de dar acesso a todos e uma transição justa, como a Joísa falou. No espanhol tem dois termos, né, que é acessibilidade e assequibilidade, ou seja, é dar acesso àqueles que ainda não têm energia, mas dar condições de ele consumir energia. Algumas pesquisas, tanto da ABRAD quanto da CIE, indicam, né, nós temos no Brasil 30% de consumidores em que o custo da energia elétrica é mais de 10% da renda familiar, mesmo com as tarifas sociais que o Matar acabou de falar, né? Então, nós temos que pensar muito. Eu acho que um caminho muito importante foi esse que o Matar apresentou com a consulta pública, de permitir que as concessionárias, por exemplo, captem outras receitas, porque até aqui vinha isso sendo sempre transformado, qualquer receita adicional, em modicidade tarifária, né? Permitir que as concessionárias, quando implantem um programa desse de automação, de smart grid, isso tem uma tendência de diminuir custo operacional e permitir que essa captura do custo operacional seja como parte para remunerar os investimentos feitos e não capturado a cada 4 anos na recomposição tarifária. Porque, às vezes, se precisa muito mais do que 4 anos para dar esse retorno financeiro do investimento tão grande e necessário como apresentou a Alessandra, né? Então, isso tudo combinado, eu creio que o investimento em tecnologia
tem uma tendência de diminuir os custos operacionais. E também temos que nos preocupar muito com a questão dos subsídios. Não podemos a toda hora ficar acrescentando subsídios e colocando mais jabutis nos projetos de lei que são submetidos. Já temos aí 25 a 30 bilhões de reais no Brasil de subsídios que foram concedidos a um importante segmento de implantação de energias renováveis. Agora, vem aí no projeto de lei das eólicas offshore mais um montão de subsídio que pode acrescentar mais 25 bilhões de reais, 20 bilhões de reais, em subsídios para setores que não vão agregar redução de custo para o cliente final. Então, temos que nos preocupar, enquanto sociedade, de não ficar criando subsídio, colocação de jabutis nos projetos de leis que são submetidos e nas consultas públicas, de forma que cada vez mais fica sobrecarregando o consumidor que paga, em detrimento de alguns que receberam subsídios e migraram para o mercado livre e para a autoprodução. Eu creio que este poderia ser um caminho para financiar a implementação dos medidores eletrônicos, que é a base, a infraestrutura de automação da medição, que é a base para toda a automação da rede necessária para essa modernização do setor que nós necessitamos. Além da necessidade de se ter recursos para incrementar a resiliência da rede, né? Em alguns locais, com transformação de redes aéreas em redes subterrâneas. Nós todos também, como engenheiros, às vezes precisamos pensar modalidades de rede que não sejam tão onerosas, de redes subterrâneas, que não sejam tão onerosas como as que até aqui, como engenheiro, nós temos projetado, especialmente no Brasil, que às vezes chegam a 10 vezes o custo de redes aéreas. Podemos ter alguns exemplos de redes subterrâneas menos onerosas em relação à rede aérea, que a gente tem exemplo de alguns países da América Latina que utilizam esse sistema, como no Uruguai, por exemplo, em que praticamente Montevidéu, toda a rede secundária é subterrânea, era um subterrâneo não tão oneroso como a gente tem no Brasil. Às vezes, o ótimo é inimigo do bom. E nós, como engenheiro, às vezes ficamos pensando só no ótimo, rede subterrânea, com protetor reticulado, com câmera de proteção e tudo, e às vezes isso tudo é o que onera e impede a implantação dessas redes mais resilientes que vimos aí falando. Ok. Para saudar a apresentação de todos os companheiros, da Alessandra, do amigo Matar, do Juan Molina e da Joísa, que não nos vemos há bastante tempo, felicitar a apresentação de todos. Obrigado. Obrigado. Agora a doutora Alessandra pediu aí a palavra, rapidamente, que nós já encerramos aqui o nosso horário. Eu vou ser bem rápida, né? Eu concordo com a questão da racionalização dos subsídios. E até agora, falando como economista, o Túlio comentou que ia falar como engenheiro, mas qualquer investimento pressupõe um retorno, e positivo, né? Então, e a questão de não investir é cara também. E o consumidor, de certa forma, está pagando essa conta, né? Então, o que a gente precisa é equacionar melhor esse investimento em relação aos retornos que ele traz. Porque certamente eles vão ser beneficiosos para a sociedade. Se não forem, aí sim a gente tem que repensar. Tá? Era basicamente isso mesmo que eu tinha para comentar. Muito obrigado, doutora Alessandra. Eu parabenizo todos os palestrantes. Se alguém tiver mais alguma coisa a dizer, por gentileza. Se não, eu considero que foi uma discussão bem rica, ampla, e que temos muitos pontos a discutir e temos principalmente uma audiência pública, uma consulta pública,
colocada pela ANEEL, no qual poderemos nos manifestar. E acho que é importante que todos realmente façamos esse papel de manifestação, mesmo o senhor que esteja na Colômbia, está convidado a se manifestar aqui, que é uma manifestação ampla. Parabéns pelas reflexões e sucesso no restante desse seminário. Vou passar a palavra à nossa mestre de cerimônia. Obrigada, Vidinich. Obrigada a todos os painelistas pelas reflexões. O público gostou bastante. Eu não quero me prolongar muito, mas eu tenho 4 recadinhos para os senhores. Primeiramente, é que todas as apresentações autorizadas na próxima semana estarão disponibilizadas no site do Smart Grid. Tá ok? Somente as autorizadas. Segundo, nosso almoço, o nosso tempo livre agora, o restaurante no 3º andar, Pátio da Luz, está bonificando os senhores no buffet, mais uma cortesia da sobremesa com 10% de desconto no preço normal. Ok? Peço para que os senhores não deixem os pertences na sala. E quando voltarem, se tiver um tempinho para visitar a exposição, nós temos também no centro da exposição uma área de recarga de celulares. Então, os senhores podem usufruir do espaço, mas com cuidado, ficam ali por pertinho quando deixarem seus celulares lá recarregando. Uma boa tarde e um bom apetite a todos. Voltamos 15h20.